Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, aos que já estão, aos que estão chegando e aos que vão chegar no decorrer dessa live. O tema que eu trouxe hoje para nós conversarmos é nossas vidas passageiras e confusas. Ou nossas vidas confusas e passageiras é indiferente, não é? Porque a nossa vida é tão passageira quanto confusa. Pode notar que o nosso tempo, ele vai se alterando na medida que os anos vão passando. Você vai percebendo, por exemplo, dependendo da forma como você aja, como você reaja, como você viva, o tempo ele vai ficando cada vez mais curto. E muitas vezes nós achamos que isso é uma impressão, mas não é uma impressão. Existe uma alteração mesmo no tempo. Então o tempo hoje, ele tem uma medida de espaço, no caso espaço-tempo, para cada pessoa. Então eu vou iniciar essa nossa conversa hoje com 9 perguntas. São 9 perguntas que vão retratar, em tese, como está a nossa vida passageira e confusa, o quanto confusa está a nossa vida, porque nós todos estamos aqui para sermos felizes. Nós estamos todos aqui para que possamos expressar o Criador, para que possamos expressar Deus, porque Deus é uma frequência vibracional extremamente poderosa que habita todo e qualquer ser nesse planeta, seja animado ou inanimado como uma pedra. Então Deus está em todos os pontos e em todas as formas de existência. E o nosso papel é, nesse momento, expressar Deus. Especialmente do ser humano, é um papel de expressar Deus. Ou seja, levar a cura aonde a cura necessite ser levada. A cura, eu não digo cura física, cura de problemas físicos, de somatizações no corpo físico, eu digo a cura até da nossa própria personalidade, cura das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Enfim, é isso que a gente vai tratar hoje. Né? Então a primeira pergunta é: quantos sonhos você esqueceu ao longo do caminho? Essas perguntas eu vou deixá-las bem retratadas aqui no início, porque pelo menos foi essa a ideia que me foi passada quando eu comecei a pensar em trazer esse assunto para nós podermos conversar hoje, porque, como sempre, eu trago nessas lives aqui no YouTube, no Instagram, nas quintas-feiras, casos que são retratados no consultório. Né? Então, o que mais se vê no consultório, especialmente com pessoas acima de 50, 60 anos de idade, é uma fragilidade, ou seja, é uma falta de vivacidade, não é o termo, mas é falta de vida. As pessoas, elas não têm brilho no olhar, elas não têm brilho nos olhos. As pessoas, elas vivem, no geral, uma boa parte dessas pessoas, elas estão vivendo como robôs, elas estão passando de um dia para o outro, sabe? Na expectativa de que Deus as ajude e que a vida delas se transforme numa coisa melhor. Então a primeira pergunta, repassando: quantos sonhos você já esqueceu ao longo do caminho? Você já teve sonhos e os perseguiu? Eu estou fazendo essa segunda pergunta porque a maior parte das pessoas não sonha. A maior parte das pessoas, eles vivem num processo, muitas pessoas acabam vivendo em um processo onde elas simplesmente dão continuidade, hora por hora, dia por dia, ano por ano, mês por mês, sabe? E vida por vida, encarnação por encarnação. Então há pessoas que não têm sonhos. Há pessoas que quando cresceram, quando nasceram, foram criadas dentro de famílias onde de repente existia uma determinada vertente, uma determinada máxima. Não tente absolutamente nada, que nós nascemos para ser pobres. Nós nascemos para não ter nada. Veja, na nossa família ninguém tem nada. Muito comum a gente ouvir isso, ainda hoje, no século XXI. A terceira pergunta: você se considera uma pessoa feliz e realizada? Essas proposições que eu estou fazendo logo no início dessa live é justamente para a gente trazer a nossa atenção para esse nosso momento presente, porque nós podemos mudar tudo. A nossa vida é passível de ser completamente modificada. Então você se considera uma pessoa feliz e realizada? Você já notou, pergunta número 4, você já notou o ar de desalento de muitas pessoas com quem você convive?
nos locais onde você anda, no local que você trabalha. Veja, as pessoas elas exalam um ar de desalento. Sabe, nós deveríamos estar num momento em que essas redes sociais, por exemplo, poderiam estar impulsionando a nossa existência para um futuro mais promissor, para um futuro melhor, para um futuro de grandes realizações, quando na verdade não é isso o que acontece, porque muitas pessoas se deixam levar por fofocas, por informações absolutamente inválidas, né? Informações que não dizem respeito a absolutamente ninguém, a não ser aquelas pessoas que estão vivendo aquilo, que no caso são as fofocas novamente. Né? Então é bastante importante que nós comecemos a compreender que realmente tudo que nós temos aqui, tudo que nós temos pode servir para nos elevar ou para nos derrubar. E muitas vezes as redes sociais servem para derrubar as pessoas e gerar desalento, né? Especialmente as pessoas que vivem meio que sem conseguir colocar os pés no chão, elas vivem em processos de substituições de ilusões e mais ilusões e mais ilusões, então elas começam a perseguir metas absolutamente intangíveis. Então o desalento ele se torna claro, e não só com pessoas de 60, 70 anos, eu vejo pessoas com 20, 30 anos que não sabem se vão, se ficam, se deitam, se levantam, se correm, se dormem. As pessoas estão muito, muito perdidas, e é isso que a gente trata aqui hoje. Pergunta número 5. As pessoas com quem você convive têm brilho nos olhos? Elas exalam satisfação com as suas vidas? Pergunta número 6. E você, como se encaixa nesse contexto? Os seus olhos brilham? Existe brilho nos seus olhos? Você está feliz? Você está onde você deveria estar? Você está onde você se colocou? Você tem consciência de que você está aonde você se põe? Você tem a consciência de que tudo aquilo que você tem é criação sua? Seja de bom ou de ruim, tudo que você tem é criação sua. Porque na medida em que você entenda que tudo aquilo que você tem é criação sua, então você tem a possibilidade de começar a alterar coisa por coisa, situação por situação, e fazer com que haja uma guinada total na sua existência, na sua vida. Na verdade é esse o meu grande objetivo em terapia, no consultório, ajudar as pessoas a compreenderem que elas vivem uma consecução de fatos que são absolutamente desajeitados daquilo que realmente elas poderiam estar vivendo. Que basta que elas comecem a se colocar de uma forma um pouco mais objetiva, e aí automaticamente tudo na vida delas se modifica. Né? Há pessoas que não aceitam isso, há pessoas que não acreditam nisso, mas sabe, quando você começa a entender como funciona o pensamento, como você começa a entender que a vida humana ela é lastreada, ela é estruturada em como nós pensamos, então você começa a perceber com nitidez extrema até que o seu pensamento ele é de extrema importância na sua vida. Né? Se você pensa em sucesso, você tem sucesso. Se você pensa em fracasso, você tem fracasso. Eu coloco muitas mensagens no dia a dia nesse sentido, e boa parte das pessoas dizem, não é bem assim, se fosse assim seria fácil. Mas não é fácil, mas é simples. Nada nesse planeta é fácil, nada na Terra é fácil, mas é tudo muito simples. O que nós precisamos fazer é estar extremamente atentos e tomar muito cuidado com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com aquilo que nós colocamos. Porque se eu começo a ficar depressivo, angustiado, se eu começo a ficar num nível de consciência muito denso, muito pesado, automaticamente a minha frequência vibracional ela fica densa e pesada, e eu começo a sintonizar no inconsciente coletivo pessoas encarnadas e desencarnadas que estão vibrando naquela sintonia. Então se eu estou com raiva, eu vou ficar com mais raiva. Se eu estou angustiado, eu vou ficar mais angustiado. Se eu estou triste, eu vou ficar mais triste. E se eu estou desalentado, se eu estou desmotivado a existir, eu vou ficar cada vez mais desmotivado. Basta eu pensar de forma diferente, estruturar o meu pensamento e a minha vida se modifica. A pergunta número 7. Será que a sua vida reflete a realização e a felicidade que você deseja?
Se vocês quiserem, eu coloco depois na descrição desse vídeo essas perguntas, porque eu entendo que elas são de fato importantes. Então escrevam aí e já cliquem nesse pontinho de interrogação para todas as questões que vocês fizeram, as colocações que vocês fizerem, perguntas, o que você acha, ou se você concorda, se não concorda. Isso aqui é uma conversa que a gente está tendo, é um diálogo que eu procuro trazer para que nós possamos, de repente, avalizar, não é? Avaliar como está indo a nossa existência. Então a pergunta número 7, será que sua vida reflete a realização e a felicidade que você deseja? Pergunta número 8, será que estamos vivendo de acordo com nossos valores e aspirações mais profundos? Olha, essa pergunta é muito profunda. Será que estamos vivendo de acordo com nossos valores e aspirações mais profundos? Sabe, você não é uma pessoa, você não é um homem e também não é uma mulher, você é um espírito. Você tem uma ligação com o Criador que é extremamente forte. Né? Você consegue imaginar Deus passando necessidade, Deus passando fome, Deus não tendo felicidade, não tendo alegria de viver? Eu acho que é difícil alguém conseguir imaginar Deus assim, não é? Se bem que Deus não é uma pessoa, mas é algo que representa a nossa existência. Se não há como imaginar Deus passando por esse tipo de situação e necessidade, como é que nós podemos conceber a ideia de uma pessoa, de um ser humanizado, de um espírito vivendo dentro de um corpo humano, vivenciar aquilo que não seria natural, que não seria comum, que não seria normal para Deus? E a pergunta número 9 é, se você pudesse voltar no tempo e pudesse mudar a sua vida, o que você mudaria? Essa é uma pergunta que eu faço com uma certa frequência no consultório, especialmente para determinadas pessoas que chegam lá completamente desalentadas, né? Se você pudesse voltar no tempo e pudesse mudar a sua vida, o que você mudaria? Aí de repente todo mundo fala, mas eu não tenho como voltar no tempo, e eu não posso mudar aquilo que eu fiz há 40 anos atrás. Pode, mudar você não vai mudar o que você fez há 40 anos atrás, mas o resultado, o reflexo daquilo que aconteceu há 40 anos atrás se altera de tal forma que parece que o mundo se reconfigura diante de você de uma forma diferente. Eu posso falar isso, por exemplo, por conta de situações que eu já vivenciei na minha vida, não é? Eu já estive em situações há décadas atrás, onde a minha vida era deprimente, onde eu estava completamente fora do jogo. Eu estava completamente fora do jogo, eu estava desestruturado, estava em pânico, estava ansioso, não é? Eu estava completamente fora do jogo. Eu não tinha uma projeção de futuro. Eu não tinha uma projeção do dia seguinte, porque muitas vezes eu não saía do quarto, muitas vezes eu não saía de casa, muitas vezes eu não comia, muitas vezes eu não tomava banho, eu estava fora do jogo mesmo. Então, depressão, pânico e ansiedade era tudo o que eu tinha naquele momento. E esse momento ele foi bastante duradouro, não é? Eu acabei me tornando terapeuta porque eu comecei a conversar com pessoas pela internet, pessoas que estavam quase se matando, à beira de se matar, e aquelas pessoas começaram a se modificar, elas começaram a se alterar. E entenda que naquela época não tinha isso que a gente tem hoje aqui. Aqui eu estou falando, vocês estão me vendo, vocês estão interagindo comigo, vocês interagem com qualquer pessoa a todo instante, a todo momento, de uma forma integral. Naquele momento, há 40 anos, 30 anos atrás, 35 anos atrás, nós não tínhamos nada disso, o computador era um pé de boi, sabe? Você não tinha áudio, você não tinha vídeo, você não tinha nada, era só teclado. Então, o que aconteceu comigo? O que o plano espiritual fez comigo naquele momento? Uma forma de eu conseguir sair daquele local miserável que eu havia me colocado, que eu havia me permitido instalar, a forma que o universo, que o Criador conseguiu encontrar para que eu pudesse de fato sair, foi primeiro tirando pessoas que estavam em situação igual ou pior do que a minha. Então as pessoas com quem eu conversava, elas estavam em situações piores ou iguais ou piores do que a minha. Eu cheguei a cuidar na época de mais de 300 pessoas pela internet.
gratuitamente, porque como eu estava em pânico, em depressão, em ansiedade, eu não saía, muitas vezes eu não saía na claridade, não conseguia ouvir o som de um telefone tocando, sabe? Aquilo tudo me tirava do sério, tudo, o coração ele vinha na boca, sabe, o dia inteiro e todos os dias. Então, o que houve, na verdade, qual foi o intercâmbio que existiu entre o meu espírito e o Criador, para que eu pudesse sair daquilo? Eles começaram a me apresentar pessoas que chegavam até a mim, à torto e à direito, né? por um sistema de internet extremamente fraco, falho, sabe, muito falho, muito fraco, mas as pessoas chegavam até a mim e eu conversava com elas dia após dia, dia após dia, até que algumas entendiam isso mais rapidamente e saíam rapidamente dos quadros e outras demoravam um pouco mais. Dentre as pessoas que demoravam um pouco mais para sair dos quadros de ansiedade, pânico e depressão, fui eu, né? Porque todo mundo fazia o que eu dizia que deveriam fazer, mas eu não fazia aquilo que eu sugeria às pessoas que fizessem. Então, boa parte das pessoas com quem eu conversava ficavam muito bem, né? Mas eu não ficava bem. Eu continuava exatamente da mesma forma, até que um dia deu esse start que eu estou procurando passar para vocês aqui nessa live de hoje. Então a nossa vida é passageira e extremamente confusa. Agora, o extremamente confuso varia de como você lida com a sua realidade. Então é hora de juntar os cacos, né? Então, para essa última pergunta, se você pudesse voltar no tempo e pudesse mudar a sua vida, o que você mudaria? Então agora é hora de juntar os cacos da nossa vida e transformar esses nossos sonhos que não se realizaram em novos planos de ação. Você tem, até o momento em que você desencarnar, até o momento em que você morrer, que chegar o momento de você desencarnar, você tem a chance de mudar tudo na sua vida. Mudar tudo. Uma vez, sabe, dentro daquelas projeções que eu fazia há mais de 30 anos atrás com Ramatiz, era muito ligado a Ramatiz. Então, a voz que vinha, que naturalmente não era de Ramatiz, mas era de alguém ligado a Ramatiz, até dentro dessa concepção espiritual que a gente vive, não é? Que, veja, você pode mudar toda a sua existência numa fração de milésimo de segundos, porque era isso que Ramatiz escrevia basicamente em todos os livros que foram canalizados por Hercílio Maes, que era um curitibano da época, né? Eu não sei se é Maes ou Maes, mas enfim, os livros antigos de Ramatiz, se você teve a oportunidade de ler esses livros, você vai ver que todos aqueles livros são escolas de vida, são escolas de existência. Tudo aquilo que você for buscar em Ramatiz, você vai encontrar. Então, quando é chegado o momento de uma pessoa se libertar, no mais das vezes, é através de Ramatiz que isso acontece. E se você não sabe quem foi Ramatiz, procure saber, sabe? Ramatiz, ele foi a última existência encarnada de um espírito bastante elevado, que é um mestre ascensionado, onde ele existiu há cerca de 1000 anos atrás, e ele veio para trazer a ideia do mentalismo, sabe? Para trazer a informação de que todos nós somos mentais, né? O hermetismo vem daí também. Tudo é mental, a vida é mental. Tudo acontece no plano mental. A nossa existência, o carro que você tem, a casa que você tem, o emprego que você tem, a indústria que você tem, os navios que você tem, os aviões que você tem, tudo isso é uma ilusão, é uma abstração que acontece dentro de um pensamento de Deus, dentro de um pensamento do Criador, né? Se você julgar que nós somos seres espirituais ocupando corpos humanos, num pequeno planeta que não representa absolutamente nada dentro desse pequeno universo que nós existimos, que é o universo de Nebadon, e que representa muito menos ainda no universo de Orvonton, que é um super universo no qual nós estamos inseridos. Esse nosso planeta está inserido, esse planeta que nós habitamos, e muitos dos planetas dos quais nós viemos também estão ainda inseridos dentro desse superuniverso de Orvonton, e ainda existe mais, ainda há a existência de mais 6 ou 7 superuniversos, que agora me deu um branco, mas é mais ou menos isso, acho que mais 6 superuniversos
sabe? Aonde existe formatação de vida inteligente. Então, todos os problemas que você tem, se você juntar tudo, não dá nada. Todos os problemas que todos nós temos, se juntar tudo, não dá absolutamente nada. Então é hora de juntar os cacos e transformar nossos sonhos em novos planos de ação. Se a sua vida deu certo, parabéns para você. Se a sua vida não deu certo, ou se ela não está dando certo, muda tudo, joga tudo para o ar e começa de novo. Se reconfigura o software que existe dentro de você. Você pode e deve fazer isso. Isso, na verdade, é o que vai nos levar a existir nessa nova raça raiz que vai existir em muito breve nesse planeta, não é? A terceira dimensão nesse planeta vai chegar um momento que ela não vai existir mais. Vai continuar existindo terceira dimensão em vários outros planetas tridimensionais. A Terra não é o único planeta tridimensional. Mas quando isso acontecer, por exemplo, para isso acontecer, os ajustes estão acontecendo agora, nesse momento. Portanto, se você decidir modificar a sua vida aqui agora, sabe, querer dar um basta em tudo aquilo que não dá certo na sua vida e projetar para o universo exatamente o que você quer, mas a coisa tem que ser tão bem elaborada que não dá para você brincar com isso, porque se você brincar é você quem perde, não é? Imagina o que você quer, pensa muito fortemente naquilo que você quer. Pense, estruture aquilo dentro de você. Quando você souber exatamente o que você quer, projeta isso para o universo e esquece. Deixa o universo fazer a parte dele. Deixa Deus fazer a parte dele. Né? Há muitos livros antigos de alta magia que diziam: você precisa se associar a Deus, porque na medida que você aceitar se associar a Deus e fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele, com certeza. E é exatamente assim que funciona. Bom, então eu quero estabelecer como tema, como base para esse nosso encontro de hoje, o desencanto com a vida que eu vejo numa grande parte de pessoas que me procuram no consultório. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão, muitas delas, sabe, o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou aqui, com que finalidade eu estou aqui. Muitos jovens estão assim, mas não só esses jovens, meninos e meninas, pessoas com mais idade também. Quanto mais o tempo se aproxima do final dessa terceira dimensão, mais desalentados nós vamos ficando. Então procura compreender a importância que eu entendo, que eu sinto nesse tema, sabe? Porque é a base da minha vida. E é a base de muitas coisas que eu procuro passar para os pacientes no consultório. Então, quantos sonhos você esqueceu ao longo do caminho? Todo jovem, toda jovem tem muitas vontades, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero um carro, eu quero viajar, eu quero passear, eu quero constituir família, eu quero ter uma empresa, eu quero ter 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, sei lá. Quantos sonhos você teve e que você não conseguiu realizar ao longo do caminho e você acabou esquecendo? A nossa conversa de hoje, ela tem por objetivo te ajudar a voltar lá atrás, no tempo da sua infância, sabe? No tempo da sua adolescência, da sua juventude, e ver todos os sonhos que você teve e trazê-los para o momento presente, sabe? Atualizar esses sonhos para o momento presente, para que o seu próprio espírito, para que todas essas forças universais que atuam nessa transição planetária possam te auxiliar a modificar a sua vida, modificar a sua história. Então essa é uma pergunta profunda que nos leva a refletir sobre nossos desejos e nossas aspirações. O que você quer para a sua vida? Você precisa saber o que você quer para a sua vida, porque se você não souber o que você quer para a sua vida, você vai fazer o que todo mundo faz. Você vai andar para frente dentro de um processo, sabe, de osmose. Está todo mundo andando, então você anda também, porque se você não andar, você vai ser atropelado. Não é? Está no efeito manada. A humanidade, ela vive dentro do efeito manada. É isso que a Illuminati exatamente quer. Que ninguém se predisponha a se libertar desse processo tridimensional, porque esse processo tridimensional serve de fonte de alimentação para a Illuminati. Serve de fonte de alimentação para esses seres que dominam esse planeta, né?
Então vamos lá, o objetivo é trazer à tona aqui agora, trazer à tona, lembrar, relembrar quais sonhos você teve, quais sonhos nós tivemos, porque esse é um trabalho que eu faço comigo todos os dias, né? E por qual motivo, por algum motivo você deixou de realizar. O que você deixou de realizar? Eu vou citar um sonho muito bobo meu também, que não tem nenhuma ligação com o aspecto filosófico daquilo que eu trago hoje. Mas eu, quando era um garoto de 18, 19 anos, eu queria ser paraquedista. Olha só que coisa louca, eu queria ser militar, eu queria ser paraquedista, né? Eu queria ser paraquedista, olha que coisa louca. Aí vai falar, bom, mas você pode ser paraquedista hoje? Não, não posso, eu tenho 69 anos, meu coração não vai suportar, não sei se vai suportar. E eu não quero antecipar a minha saída do corpo. Então há coisas, por exemplo, que você não fez lá atrás, mas você pode fazer agora. Muitas coisas. E há coisas que você também não pode, não deve fazer agora. Dias atrás eu conversava com uma paciente, né? Essa paciente é uma atleta, né? Ela tem um nível de atletismo extremamente forte, muito forte mesmo, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Que ela queria, quando ela era menina, ela queria ser mergulhadora. E eu disse a ela, não, eu também queria ser mergulhadora. Haviam duas coisas que eu queria ser, ou paraquedista ou mergulhador, ou de repente os dois, não é? Então mergulho ainda pode ser, mas isso não é filosoficamente importante, porque não é isso que vai me fazer atingir o objetivo de voltar para a quinta dimensão, de me libertar desse processo encarnacional. Enfim, onde eu estou... então, ao longo da vida é comum que nós nos desviemos de muitos dos nossos objetivos iniciais. E a gente está trabalhando aqui hoje esse conceito de que nós podemos ir lá buscar aqueles nossos sonhos, colocá-los em prática, sabe? E não importa as circunstâncias nas quais nós mudamos o caminho, nós deixamos de fazer. O que é possível ser feito hoje, basta nós aceitarmos a possibilidade de fazer e assumir a responsabilidade também, não é? Porque para você gerar mudanças circunstanciais na sua vida, para que nós possamos gerar mudanças circunstanciais na nossa vida, nós precisamos de coragem. Não é? Porque muitas vezes a nossa vida já está meio que estabelecida, mal e porcamente, mas meio estabelecida. Então, de repente, você vive dentro de uma zona de conforto, na qual você não está feliz, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Sabe aquela história do está ruim, mas está bom? Então, nós podemos modificar conceitos. Esse é um trabalho entre eu e eu mesmo, sabe? Então, responsabilidades familiares tiraram você dos seus sonhos, desafios profissionais que surgiram inesperadamente, tiraram você dos seus sonhos, não é? Há pessoas que simplesmente foram removidas, foram demovidas dos seus sonhos por uma série de circunstâncias que na época elas não tiveram como rechaçar, como coordenar melhor. Mas hoje, muitas das coisas que possam te trazer felicidade e te transformar numa pessoa mais ajustada ao momento planetário, então tudo aquilo que é possível ser feito, procura realmente entender que é importante que seja feito. Então é importante que esses sonhos não devam ser vistos, sabe, os sonhos que você não conseguiu realizar, que eles não sejam vistos como fracassos. Caramba, parece que eu estou conversando com vocês, olhando para a minha imagem aqui, e eu estou conversando com Palermo. Eu estou falando exatamente com Palermo, porque essa colocação que eu faço aqui agora é exatamente para todos, né? E principalmente para mim. Então, todos os sonhos que você não conseguiu realizar, não considere-os como fracasso. Sabe? Não deixe-os esquecidos como uma lembrança. Ah, se fosse bom. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Não é? A última pergunta que eu fiz é, se você pudesse voltar no tempo e pudesse mudar a sua vida, o que você mudaria? Eu faço muito essa pergunta no consultório e geralmente as pessoas elas vêm com respostas superficiais, coisas bestas. Ah, eu teria, sei lá, jogado futebol. Sabe? Já ouvi isso, né? Eu teria praticado mais atividade física, mas nós não estamos falando de coisas pequenas, porque a humanidade ela está adaptada a viver através de coisas pequenas. Eu não estou vendo ninguém colocar nada aí no pontinho de interrogação, se eventualmente vocês quiserem fazer
algum comentário, é sempre muito importante, porque é através dos comentários que vocês fazem que nós estruturamos uma egrégora, porque é uma egrégora, o objetivo é estruturar uma egrégora para que a nossa vida possa se tornar algo melhor, não é? Bom, então, os nossos sonhos, eles têm que ser sonhos antigos, né? Sonhos antigos, eles devem ser embasados em atitudes que nós devemos tomar, as pessoas que realmente nós queremos ser. Há muitas coisas que você não fez lá atrás que você pode fazer agora, e é basicamente isso que a gente está falando o tempo todo. Então você se considera uma pessoa feliz e realizada? Essa é uma das perguntas que eu fiz logo no início, mas que procuro agora estruturar de uma forma melhor. Porque essa é uma reflexão crucial. Você é uma pessoa feliz e realizada? Porque se você não é feliz e não é realizado ou realizada, você pode fazer isso agora. Muda tudo. Joga tudo para o ar, começa tudo de novo. Sabe, assim como o Ramatiz dizia, numa fração de milésimo de segundo, você vai fazer sua vida valer a pena. Você vai fazer a sua vida valer a pena. Olha o quanto isso é importante. Fazer a sua vida valer a pena. A felicidade, ela não está intimamente ligada à nossa capacidade de sonhar, mas e sim de cumprir as nossas paixões. O que é que move você? Quais são as paixões que te movem? Quais são as paixões que vão fazer com que você durma hoje e acorde amanhã para começar tudo de novo? Porque é assim que acontece, a gente vai dormir, a gente morre, a gente sai desse corpo, a gente sai dessa realidade tridimensional e a gente vai para uma realidade quadridimensional. Então, hoje, por exemplo, quando você sair do corpo, o que você pretende trazer de energia da quarta dimensão para que você possa atingir os seus objetivos no dia de amanhã? É fundamental a gente ter essa predisposição a compreender que nós estamos aqui para cumprir objetivos do nosso próprio espírito. Então, quando nós negligenciamos essas partes em nós, ou seja, a nossa felicidade, a realização dos nossos sonhos, nós vamos produzindo um vazio, uma sensação de insatisfação. E é isso que leva, esse é um dos motivos que levam tantas pessoas a se sentirem insatisfeitas no dia a dia. Veja como é a sua vida, veja como é a vida das pessoas com quem você convive, na sua casa, na sua empresa, no seu grupo de amigos. Note o quanto há de insatisfação, não em todo mundo, mas em muitas pessoas. E da onde surgem essas insatisfações? Da onde vem essa insatisfação toda? Da onde vem essa falta de vontade de viver? Então, a felicidade, ela existe dentro de um processo de introspecção honesta. Né? Eu tenho que fazer uma análise, eu não vou fazer uma análise da minha vida e colocá-la no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, ou seja lá, no TikTok, ou numa rede social para todo mundo ver. Mas essa análise, essa introspecção honesta, eu tenho que fazer, não só hoje, mas todas as noites, antes de dormir. Porque se você não fizer um balanço todos os dias da sua vida, você pode ver que todos os dias você vai fazer a mesma coisa. E de repente, amanhã já é sexta-feira. Amanhã já se encerra praticamente uma semana, né, comercial, uma semana de trabalho. Então, se você não tem o hábito de fazer essa reflexão todos os dias, faça amanhã. O que você fez por você nessa semana que passou? O que você fez por você nos últimos 10 dias? O que você fez por você nos últimos 30 dias? O que você fez por você nos últimos 6 meses? O que você fez por você nos últimos 10 anos? Esse tipo de questionamento começa a ficar desesperador para muita gente. Porque muitas pessoas fazem muitas coisas por muita gente.
Eu estou vendo, Rita, você está escrevendo aqui algumas coisas. Pega o que você escreveu e, por favor, coloca no pontinho de interrogação, tá bom? Então, essa introspecção, se nós estamos verdadeiramente sendo honestos conosco mesmo, se os nossos valores, eles estão sendo embasados na nossa própria espiritualidade, mas de uma forma metafísica, através de um mecanismo metafísico. Sabe? É que cada vez que se fala de espiritualidade, muitas pessoas já levam isso para o âmbito religioso. E não é isso que a gente quer. Sabe? A religião que você segue, continue seguindo. Mas não é ela que vai te ajudar tanto quanto você imagina. O que vai te auxiliar a se libertar desse nível de consciência não é a religião. Porque nessa nova raça raiz não existe mais religião. A religião é algo que foi criado nos últimos 5, 6 mil anos pelo homem, para manipular o próprio homem, para dominar o próprio homem, sabe? E cada uma dessas milhares de religiões criaram determinados fantasmas com relação a Deus, justamente com a intenção única e precisa de manter as pessoas aprisionadas num cabresto. Então, se você está vivendo isso, e isso para você é legal, que bacana. Que bacana. Faça isso. Continua, porque isso está sendo bom para você. Agora, se não está, pega tudo que você fez até agora e realmente faz uma análise nua e crua. Se você tem 40 anos, é mais fácil você voltar nos 5, 10 anos de idade do que para uma pessoa que tem 60, 70, 80 anos, né? Porque você está muito mais perto. Então, volte lá atrás, tudo aquilo que você não conseguiu fazer, faça agora. Se não dá para fazer tudo o que você queria ter feito lá atrás, contanto que de fato seja importante para você e para o todo, sabe? Para a comunidade na qual você está inserido. E comunidade, eu não me refiro à comunidade do seu bairro, da sua empresa, da sua escola, da sua empresa, não. Eu estou me referindo à comunidade humana, comunidade nesse planeta. Como a nossa comunidade, ela é estruturada na 4ª dimensão, por pessoas de terceira, por pessoas encarnadas e pessoas desencarnadas. A nossa comunidade é extremamente grande, então cada vez que nós pensamos alguma coisa, nós entramos dentro de sintonizações das quais dificilmente nós vamos sair. Né? Uma pessoa está sofrendo, aí ela vai e faz um trabalho terapêutico, né? Ela sai daquele quadro de sofrimento, daquele quadro de angústia, então ela respira, ela fica bem, ela agradece a Deus, passa 2, 3 horas, 24 horas, 48 horas, existe um hábito dentro dela de ficar mal. Então ela inconscientemente ela vai criar conexões no inconsciente coletivo, sabe, na grande massa quadridimensional densa, pesada, ela vai criar conexões que vão trazer a ela novamente aquele processo de tristeza, de angústia, de infelicidade. Bom, você então já notou o ar de desalento com as pessoas ou dentre as pessoas com quem você convive? Infelizmente essa sensação de desalento é algo que muitas pessoas enfrentam no dia a dia. Pessoas que vão dormir, acordam, dormem, acordam, sempre dentro do mesmo processo de desalento. Isso é o que leva muitas pessoas ao suicídio. Só um instantinho, gente. Quanto mais o tempo passa, maiores são as chances das pessoas estarem tirando a própria vida. Porque a informação, ela vem de uma forma contundente positivamente ou negativamente. Porque se você está bem, você diz, opa, eu vou pegar isso, vou pegar esse gancho e eu vou elevar a minha frequência, eu vou embora, eu vou para a estratosfera. Agora, se você está mal, você vai pegar justamente a parte podre, a parte densa, a parte doente da 4ª dimensão e você vai afundar muito mais ainda. Se você está nisso, você pode mudar. Se você conhece pessoas que estão vivendo esse ar de desalento, sabe, esse ar de automutilação, existem muitas formas de automutilação. Se você conhece pessoas assim, procure auxiliá-las, sabe? Sugira, se você está achando interessante aquilo que nós conversamos aqui agora, procura sugerir a essas pessoas que assistam essa live e que elas vão buscar mecanismos, buscar meios de sair de quadros de ansiedade, depressão e pânico, não é?
Ansiedade, por exemplo, existem métodos muito simples, ainda falei sobre isso na live na segunda-feira no YouTube. Existem métodos de respiração que tiram uma pessoa de um quadro de ansiedade em segundos, né? Basta você colocar aí no YouTube ou no Google, seja lá qual for o mecanismo de busca que você utilize, exercícios de respiração para ansiedade. Você vai pegar dezenas ou centenas, sabe? Dezenas ou centenas de técnicas de respiração que os indianos vêm utilizando. Há muitos professores de yoga, sabe, que compartilham conhecimentos através do YouTube, ensinando as pessoas a respirar, ensinando as pessoas a manter uma postura mais espiritualizada perante a vida. Existem muitos espiritualistas fazendo isso, né? Naturalmente existem muitas pessoas querendo te vender alguma coisa também. Tudo bem, faz parte do jogo, né? A questão toda é você identificar o que é para você e o que não é para você, o que serve para você e o que não serve para você. Se você é o tipo de pessoa que entende que se você pagar por alguma coisa você vai ter uma resposta mais rápida, então você está fadado ao fracasso, tá bem? Porque não é o quanto você paga. Você pode, vamos imaginar que uma pessoa possa pagar milhões de dólares por uma solução. Ela não vai ter a solução, porque a solução será apresentada para ela, mas ela vai ter que colocá-la em prática. Então, sempre você vai ter que trabalhar você vai precisar colocar em prática uma informação nova para trazer do seu próprio interior a resposta que você necessita para se libertar. Então, muitas vezes, estava falando do desalento, né, das pessoas que enfrentam isso no dia a dia. Muitas vezes isso ocorre porque elas se veem presas a rotinas indesejadas. Quantas e quantas pessoas se veem presas a rotinas indesejadas? Vou sugerir a vocês que assistam, por favor, a live que eu fiz na segunda-feira no YouTube, né? Está lá no meu canal do YouTube. Se eu pudesse eu a colocaria aqui, mas não dá, não sei explicar isso, mas eu consigo pegar essa live aqui e colocar no YouTube, mas eu não consigo pegar a live do YouTube e colocar aqui. É uma questão de internet, não é? de informática, sei lá, não entendo disso. Então, procurem assistir aquela live, porque nela nós falamos exclusivamente com relação à rotina. A maior parte das pessoas, elas vivem dentro de processos de rotina. Então, quando elas conseguem se desvencilhar de uma rotina, elas caem numa outra, e numa outra, e numa outra, porque elas nasceram dentro de rotina, e elas cresceram dentro de rotinas, e, teoricamente, tudo tem que acontecer dentro de uma rotina. Esse é um conceito equivocado que as pessoas têm. Então, muitas vezes isso ocorre porque elas se veem presas em rotinas indesejadas, estou falando das pessoas insatisfeitas e infelizes, ou em caminhos que não escolheram. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que entrou dentro de um caminho que não escolheu? Eu vou pegar um caso, mas não é de uma pessoa especificamente, tá bem? Então, se eventualmente você passou por algo semelhante, eu não estou falando sobre você, não estou falando sobre o seu caso, porque o terapeuta ele acaba conhecendo tanta gente, ainda mais em 25 anos, né? A gente vai vendo muitas situações, mas quantas pessoas, por exemplo, não se envolvem com um narcisista ou com uma narcisista, porque o narcisista, ele é o tipo de pessoa que ele é envolvente, ele sabe exatamente o que está fazendo, ele sabe exatamente o que quer, e ele sabe exatamente como convencer uma pessoa que ele já sabe por antecipação que é fragilizada. Essa pessoa, ela não escolheu viver uma vida de miséria. E, no entanto, boa parte das pessoas que lidam, que acabam se acoplando, se alinhando com psicopatas, elas vão passar 5, 10, 15, 20, 30 anos das suas vidas dentro de uma vida absolutamente miserável. Então, uma pessoa dessa vai dizer que ela é feliz? Como? É impossível. Agora, é possível que você mude tudo e que você seja feliz agora. Vamos imaginar que você esteja convivendo com uma pessoa que não te agregue nada, que não te acrescente nada, que só tire de você, só te destrua, só te mutile. Você está com ela porque você quer. Por mais que você tente encontrar desculpas para dizer que se você pudesse você mudaria, você não sai dali porque não consegue, é mentira. Porque naturalmente lá dentro de você, você tem a necessidade de sofrer.
você tem a necessidade de quebrar a cara, você tem a necessidade de apanhar na cara. E aí automaticamente você vai colocar a culpa no outro, sabe? Toda pessoa que vive isso, ela é tão conivente com esse processo quanto o outro que está criando. Então, nós precisamos voltar nos sonhos que nós tínhamos quando éramos crianças e adolescentes e jovens, que aliás é o objetivo dessa live. Eu estou vendo que está chegando bastante gente aqui, não é? Então provavelmente vocês que estão chegando agora não vão entender exatamente o que nós falamos, mas procura assistir depois o início da live, que ela vai ficar gravada aqui no Instagram. Bom, então esse desânimo ele pode ser uma indicação de que estão longe de seus verdadeiros sonhos e necessidades. Se você está longe dos seus sonhos, traga os seus sonhos para perto de você. Traga os seus sonhos para perto de você. É claro que a gente não quer aqui machucar ninguém, agredir ninguém, deixar ninguém triste, mas se você tem uma situação onde você tem que optar entre você ficar triste e deixar alguém triste, então deixe alguém triste. E seja feliz, e segue a sua vida. Se você está num relacionamento, por exemplo, e que você já fez tudo aquilo que você acreditou que poderia ter feito, e você não conseguiu modificar a estrutura do relacionamento em nada, então é mais do que certo, é mais do que justo de que você deve seguir um outro caminho. Porque aquela pessoa que tem problema, ela precisa do problema, ela não consegue viver sem ele, mas você está fora do problema. Enfim, nós precisamos viver uma vida que nos traga alegria genuína. E a alegria genuína é a alegria de uma criança, de um animal, não é? Quem tem cachorro sabe disso, não é? Você tem um cachorro em casa, e quando você chega na sua casa, você não precisa ter ficado dias fora, ou muitas horas fora. Você sai, vai à padaria, vai ao mercado, fica 1, 2 horas fora. Quando você volta, o cachorro faz uma festa danada. Aquilo é uma alegria genuína. Uma criança, ela tem alegria genuína. Nós vemos aqui muitos vídeos que são muitíssimo bem elaborados, aí no Instagram, no TikTok também, no Facebook, né? De repente determinados adultos estão chegando e você vê numa porta de vidro um cachorrinho todo desesperadamente feliz porque o dono está chegando, e a criança também do lado, sabe, bebê, absolutamente feliz. Isso é uma alegria genuína, todos nós temos isso dentro de nós, todos nós temos isso. Então é hora de juntar os cacos da nossa existência, das nossas vidas, e transformar esses sonhos em novos planos de ação. Essa é uma chamada à ação poderosa. Você vai poder fazer com que a sua vida se modifique absolutamente de forma integral a partir de hoje, ou não. Isso se há a necessidade. Se você está bem, você deve simplesmente continuar, né? Significa que quando você olhar para trás, você consiga resgatar sonhos adormecidos e transformá-los em metas concretas. Se a sua vida está uma porcaria, sabe? Pega essa porcaria, deixa de lado, olha para trás, veja o que você não fez, aquilo que você poderia ter feito e que de repente poderia ter gerado alguma alteração, algum ajuste. Faça agora. Faça agora. E eu poderia citar aqui muitos casos, por exemplo, de pessoas que ficaram casadas, de repente, durante tanto tempo, e muitas vezes pensavam até em separação. Por quê? Porque o casamento acabou, estava tudo muito ruim, né? Então o meu papel com as pessoas não é incentivá-las a separação, mas é incentivá-las a lutar pela sua própria felicidade. Então, lutar pela sua própria felicidade implica em você fazer coisas sem se preocupar se o outro vai aceitar ou não, se ele vai gostar ou não, se ele vai ficar satisfeito ou não. Porque é primeiro você, segundo você, terceiro você, milésimo você. Porque quando você se coloca em primeiro lugar, você não deixa que ninguém entre você e você mesmo. E aí automaticamente a sua vida se modifica. Mas só que para isso você precisa ter coragem, né? Se você não é uma pessoa de coragem, então você precisa buscar lá dentro do seu espírito coragem. Você precisa de coragem, porque você vai precisar criar mudanças ousadas, né? E você precisa ter uma determinação
extremamente ousada e renovada para superar obstáculos que eventualmente possam surgir. Porque quando você quer mudar a sua vida, quando você quer alterar a sua vida, quando você quer fazer com que a sua vida dê certo, é impressionante. Você quer mudar o mundo vai contra você. Mas o mundo vai contra você no primeiro momento, quando o mundo percebe que quando você mudar, você será uma pessoa melhor para você mesmo e para todas aquelas pessoas que constituem o seu mundo, essas mesmas pessoas vão incentivar você a mudar e elas vão se incentivar a mudar também. Então o processo de juntar esses cacos e moldar um novo caminho, ele pode ser transformador. Ele pode ser absolutamente transformador e trazer apenas, não apenas realização pessoal, porque quando você faz alguma coisa pensando só no seu sucesso, só na sua realização pessoal, isso é pobre, né? Quando nós vamos criar alguma coisa e projetar para o universo, como nós falamos aqui no início da live, você tem que estar projetando, ou deve estar projetando, uma visão de conjunto, porque quando você cresce, todo mundo que está ao seu redor cresce também, não é? Há pessoas que vivem feito tio Patinhas, querendo tudo, eminentemente para elas, absolutamente para elas. E a vida não pode ser assim. Porque quando você vive dessa forma, você distancia as pessoas de você e você se distancia de pessoas muito legais, muito interessantes. Então, pensa nos exemplos que a gente tem de vida, né? Pessoas que criaram muitos empregos. Pessoas que simplesmente passaram por cima de todos os nãos que elas tinham nas suas vidas e elas mudaram tudo, elas criaram empregos, elas criaram condição, sabe, de muita gente sair de vidas sub-humanas e passarem a ter vidas decentes. Nós estamos falando aqui de pessoas que são exemplos de existência para a vida humana, né? Bom, às vezes parece que a gente tem todo o tempo do mundo. Quando você tem 18 anos de idade, ou 15 anos de idade, parece que você tem todo o tempo do mundo, mas não tem não. Não é verdade. Porque todo esse tempo do mundo passa num piscar de olhos quando você ultrapassa os 18 anos. Para chegar até os 18 anos, parece que o tempo não passa, né? Quando você faz 18 anos, você fecha os olhos, abre novamente, já tem 40. E aí o tempo, ele passa rápido demais. Por isso, o tema da live hoje é nossas vidas passageiras e confusas. Passageiras porque elas são passageiras. O nosso tempo, a nossa relação tempo-espaço não é real. Então, uma vida passa muito rápida. E ela é confusa porque nós fazemos o que os outros querem que a gente faça. Presta atenção. A nossa vida, não a minha, não a sua, a nossa vida, a vida de todos nós, ela se torna confusa porque nós deixamos de fazer aquilo que é importante para nós para fazer aquilo que é importante para os outros. Nós deixamos de agradar a única pessoa que realmente é importante no nosso universo para agradar os outros. E no entanto, quando você tem dor de barriga, os outros não olham nem para a tua cara. Não adianta você querer ser legal com o mundo, porque na hora que você precisar desse mundo, você não vai ter ninguém. E a gente só sabe disso, só sabe de uma informação miserável dessa, quando você passa por esse conjunto de situações. Ninguém vem na tua porta, bate lá, toca a campainha e pergunta se você precisa de repente de dinheiro para pagar as suas contas. Ninguém te pergunta se você precisa de alguma coisa para se elevar, para respirar, para ser feliz. As pessoas vêm para tirar alguma coisa de você. Elas não vêm para dar absolutamente nada umas para as outras, infelizmente. Então nós precisamos parar de jogar o nosso tempo fora e fazermos por nós, sabe? Por todos nós e pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas não é que você vai parar a sua vida para fazer as coisas pelas pessoas que estão ao seu redor. É um conjunto de situações. Quanto mais eu faço por mim, mais fortalecido eu fico. Quanto mais fortalecido eu fico, mais energia positiva, próspera,
realizadora eu crio. Quanto mais energia próspera e realizadora eu crio, mais e mais pessoas vão se alimentando dessa frequência vibracional. Eu não estou falando das pessoas que convivem comigo no dia a dia, pessoas que estão na China, pessoas que estão no Iraque, pessoas que estão lá em Israel, pessoas que estão na Ucrânia, pessoas que estão na Rússia, passando por aquele inferno todo, e não só lá, mas tem inferno nesse planeta inteiro. Não é? Porque quando nós fazemos alguma coisa, nós crescemos de uma forma exponencial, sabe? É muito grande a nossa forma de crescimento e essa frequência vibracional, ela se espalha pelo planeta inteiro. Nós somos muito maiores do que simples pessoas humanas. Bom, juntar os cacos e reformular a nossa trajetória que nos permita revigorar a nossa própria vida e também inspirar a vida das pessoas ao nosso redor. Você pode ver que há muitas pessoas que vivem trabalhando para inspirar a vida de outras pessoas. O meu trabalho mesmo é esse, né? O que eu estou ganhando aqui fazer essa live, em trazer esse assunto, em criar, porque não é simplesmente chegar aqui e falar. Eu sei que tem pessoas que vêm e falam com uma facilidade, mas para mim poder trazer um assunto, eu tenho que estruturar esse assunto, eu tenho que realmente colocar o que é importante, tirar o que não é importante, sabe? Isso dá um trabalho danado para criar todo um roteiro do que vai ser dito, do que vai ser colocado. Então qual é o objetivo disso? É inspirar as pessoas. Então todos nós temos capacidade para fazer isso, você tem capacidade para fazer isso. E você tem a obrigação de fazer isso também. Porque se você não fizer isso, você vai acabar se cobrando posteriormente. Bom, eu gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários e colocassem aqui no pontinho de interrogação o que vocês pensam sobre isso para a gente poder conversar. Porque senão vira um monólogo, né? Eu falo, vocês ouvem, aí digo tchau, vou embora, vocês vão embora também, e de repente não há o crescimento. O crescimento começa a acontecer quando você tem a oportunidade de falar, quando você tem a oportunidade de perguntar, quando você tem a oportunidade de se expressar. Então eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Deixa eu ver uma pessoinha aqui que falou, que escreveu. Não há perguntas. Bom, ninguém escreveu absolutamente nada, que pena, mas se quiserem escrever ainda, se quiserem perguntar, porque uma egrégora, ela se estrutura quando várias pessoas colocam um pouquinho da sua energia. Então se alguém tiver alguma pergunta, colocação a fazer, por favor, fique à vontade. Deixa eu ver se eu consigo achar algo que tenha sido dito. Vocês que ficam pedindo para participar do vídeo, não é possível, até é possível, mas aí deixa de ser uma live, né? CIS 1034, esse discurso serve para mim, nunca ouvi tantas verdades. Olha, as verdades, elas estão aí, no mundo, né? E todas as pessoas falam verdade, sabe? Viviane, eu acho você, né? Todas as pessoas falam muitas verdades, falam para você, no seu dia a dia. E muitas vezes as pessoas falam sem utilizar a boca, sem exatamente falar. Quando você olha para uma pessoa, o olhar de uma pessoa, ele diz exatamente o que ela está vivendo lá no interior dela. Os nossos olhos, eles são as janelas da nossa alma, né? Bom, não sei, eu acho que ninguém escreveu, alguém colocou alguma coisa agora. Lego. É Lego, legal gueto. Essa linha é bem tênue entre ser egoísta e trabalhar para o nosso crescimento. É sim, é bastante tênue. O tio Patinhas, ele era egoísta, né? Porque ele queria só para ele, só para ele, só para ele, só para ele. E muitos desses mega blaster empresários que a gente conhece, eles também querem só para eles, mas eles dão emprego. Pelo menos eles estão gerando empregos, milhares de pessoas que de repente não teriam como garantir o sustento das suas famílias. Mas o ideal, quando você trabalha esse tipo de informação, é você entender que você é um meio para atingir um fim muito maior, né?
Então todo mundo está olhando para você, todo mundo olha todo mundo. Há pessoas que estão te olhando e você não sabe nem que elas existem, mas elas estão te analisando, né? Elas estão olhando o que você fala, o que você faz, elas estão julgando se realmente aquilo que você está falando tem procedência dentro delas ou não. Então, quando nós fazemos alguma coisa com a intenção de tornar esse mundo melhor, nós tornamos o mundo melhor, isso é indiscutível. Mais uma outra pessoa falou agora, bora. Dark Jornada. Você falou tudo? Não. Eu trouxe um tema, né? Toda semana eu trago um tema, justamente para propor às pessoas olharem para dentro delas mesmas. Porque se eu quero solução para a minha vida, eu não vou buscar essa solução num terapeuta. O terapeuta vai, se ele realmente for bom, ele vai me ajudar a enxergar dentro de mim, porque a solução está lá dentro de mim. Bom, pessoal, é isso. Eu fico muito feliz por ter estado com vocês aqui, ter tido essa oportunidade. Agradeço a todos o fato de terem participado. Vou pedir a vocês que compartilhem essa live, se eventualmente acreditarem que ela possa auxiliar de alguma forma alguém, né? Vou pedir a vocês que também deem um like, né? Porque é esse like que vai fazer com que o algoritmo aqui do Instagram possa impulsionar, levar esse conteúdo para mais pessoas. Tá bom? Muito obrigado a todos pela participação. Fico muito feliz por ter, mais uma vez, estado com vocês. Tá bom? Tchau, gente. A live vai ficar gravada agora, já de imediato. Uma boa noite a todos.